Saiba que, ó, toda colorimetria parece simples, mas vocês vão ver que depois tem um mundo embaixo disso. Tudo vai depender muito dessa estrela. A estrela de Oswald, círculo cromático, né? Tem algumas nomenclaturas. Eu gosto muito da estrela de Oswald, que é a original, né? Foi a primeira. Vou tirar esse avental, tirar esse blazer aqui, esse paletó. Porque nós vamos entrar na colorimetria e depois nós vamos entrar numa técnica de mechas light point que nós fizemos. Os pontos de luz, né? A estrela de Oswald, ela parece ser bem simples, mas na verdade ela precisa de metodologia correta. Vou fazer aqui um esboço com as cores primárias, né? São 3, né? As cores primárias. Você consegue criar todas as outras cores, você consegue neutralizar todas as outras cores também. Nós temos aqui na ponta da estrela, nós temos o azul. E aqui nós temos o amarelo. Vamos para a próxima cor. E aqui nós temos o vermelho. Então aqui nós temos as 3 cores primárias. Então com essas cores aqui a gente faz todas as outras cores, a gente neutraliza todas as outras cores. Então nós temos aqui as primárias, que as cores, elas são universais, seja no Brasil, nos Estados Unidos, todos os lugares elas vão se manter. O que acontece? As empresas de colorações, às vezes, algumas marcas podem mudar os números. Então tem que ficar atento a isso também. Mas no geral, boa parte das marcas elas mantêm a numeração, onde o azul, que é o cinza, né? O fundo o fundo do cinza é o azul, é o número 1. O fundo do dourado é o amarelo, que é o número 3. E o fundo do vermelho é o vermelho, que é o número 6. Agora, vamos criar as cores secundárias? Mas eu pensei numa coisa, antes da gente fazer as cores secundárias, vamos fazer um experimento? Lembra que eu falei para vocês, eu até já fiz no meu Instagram, né, gente, algumas vezes. Lembra que eu já falei para vocês, isso representa o tanto que eu já chorei, tanto que tem cabeleireiro que chora, né? Porque quando a cliente chega lá no seu salão, você vem com a receitinha pronta, por exemplo, o 1 é bom para deixar o cabelo platinado, o azul neutraliza o amarelo que deixa platinado. Mas olha o que pode acontecer. Chega a cliente lá no seu salão, como a colorimetria ela é perigosa, né? Deixa esse aqui. Deixa esse aqui. Ó. Aí você coloca o azul no cabelo da cliente. E olha só. Eita. Fica verde. Isso é o risco, né? Por que eu quis, antes de seguir, né, para as outras cores, eu quis mostrar isso aqui. Como a colorimetria, tem muitos cabeleireiros que ignoram ela, né? Talvez até nessa parte. Não, Michael, você tem que falar de colorimetria. Se você não dominar a colorimetria, você sempre vai ter problemas. Eu vou te falar, dormir em paz, é tão gostoso. Você não tem aquela cliente que tá te ligando que o cabelo tá manchado ou coisa do tipo. Né? Então domine a colorimetria, invista seu tempo, sabe? Dominando. Agora, com metodologia correta, você faz isso muito mais rápido, muito mais fácil.
fazer com, às vezes, alguém, né, ter alguém ali, alguém que já tenha passado por isso. E aí, quando eu pego o azul e misturo com o dourado, e aí eu tenho, quando eu misturo o azul com o dourado, aí eu tenho qual que a gente viu agora? O verde, né? Então muita gente, por desconhecer, que não saber, né? Que assim, coisas básicas, né? Que o fundo do cinza é azul, né? E o fundo do amarelo é o dourado. Então você acaba tendo aqui, ó, um verdinho. E aí eu venho, nós temos aqui o verde, né? O mate, que está na casa das cores secundárias. E aqui eu misturo o amarelo. Aqui eu misturo o amarelo com o vermelho. E aí lembrando que sempre trazer, né, em proporções iguais. E aí quando eu misturo o vermelho com o amarelo, eu tenho o laranja, que é o fundo do acobreado, o tão famoso acobreado, né? E aí aqui eu tenho mais uma cor secundária. E aí quando eu misturo o vermelho quando eu misturo o vermelho com o azul, eu tenho o violeta. Então aqui nós temos as primárias, né? Azul, amarelo e vermelho. Lembrando que o azul é o fundo do cinza, o amarelo o fundo do dourado, o vermelho o fundo do vermelho. Aqui nós temos nessa mistura, até que vocês viram no experimento,
onde muito cabeleireiro usa cinza para neutralizar o amarelo, e às vezes algum cabelo, principalmente se tiver saturado, ele pode ficar verde. Nós temos aqui o verde. Quando nós misturamos o amarelo com o vermelho, nós temos o acobreado. Quando eu misturo o vermelho com o azul, eu tenho o violeta. Nas cores, geralmente, são representadas assim, ó. O verde, muitas vezes ele vai ser representado pelo número 8. O cobre, pelo número 4. E o violeta, pelo número 2. E aí, nós vamos ter aqui no centro, quando a gente misturar 3 cores primárias, nós vamos ter uma cor terciária, que quando ela estiver mais escura vai ser na altura de um marrom, quando ela estiver mais clara vai ser num bege. Então ela sempre vai estar no marrom ou no bege. Aqui nós vamos colocar o vermelho. Nós vamos colocar o azul. E nós vamos colocar o amarelo. E aqui nós vamos ter o marrom, a cor terciária, que muitas vezes é representada pelo número 7. Michael, mas eu vou ter que ficar aprendendo tudo, esse negócio de números, de cores. Sim, isso é muito importante, mas o mais importante é você aprender com metodologia correta. Porque às vezes a gente perde muito tempo, sabe, tentando entender isso, e às vezes a gente precisa pegar atalhos, caminhos mais fáceis, caminhos mais rápidos. Porque você vai entender também, deixa eu só baixar mais uma folha aqui pra gente. Olha só, até então essas numerações que vocês viram aqui, por exemplo, nós temos aqui um ponto, e nesse ponto, por exemplo, nós temos um 7 e nós temos um 4. Tudo aqui que é depois desse ponto são essas cores que a gente estava falando, de cores primárias e cores secundárias. Nós temos aqui, por exemplo, o 7, que era o marrom, lembra? Do 7 marrom. E nós temos aqui o 4, que é o acobreado, que é o cobre. Mas se eu tenho um 7 aqui antes desse ponto, eu vou ter um loiro médio. Por que é importante saber tudo isso? Então aqui nós temos a numeração do cabelo. Isso também é universal, salvo uma empresa ou outra que muda alguma coisinha. Mas nós temos aqui o preto, né, que geralmente em algumas empresas vai ser 1 ou 2, o 3 o castanho escuro, o 4 castanho médio, 5 castanho claro, 6 loiro escuro, 7 loiro médio, 8 loiro claro, 9 loiro muito claro e 10 loiro claríssimo. Só que nós temos aqui o fundo de clareamento. Aqui nós temos nosso cabelo. Por dentro do nosso cabelo, nós temos uma estrutura que a gente não vê a olho nu. Então nós sabemos, por exemplo, que a cliente sua chega no salão querendo fazer um marrom. Aí você abre o cabelo dela num fundo de clareamento alaranjado amarelo, que é o fundo de clareamento do 7, que é um fundo para o marrom perfeito. Um fundo de clareamento 7 é um fundo para o marrom perfeito. Porém, aí você vai lá e pega a coloração 7.7. Aí você tem ali
Vou passar o marrom, nesse cabelo da minha cliente vai ficar marrom. Mas sabe por que não fica marrom, que vai ficar um marrom avermelhado? Sabe aquele marrom que muita gente não gosta? Eu não queria um marrom avermelhado, meio vermelho. Porque você já tem aqui um fundo que está alaranjado, amarelo, e você está colocando aqui mais o marrom, que você tem mais azul na composição, você tem amarelo e você tem vermelho. Então você está aumentando a sua quantidade aqui de fundos quentes. Então por isso que não dá certo. Por isso que vocês precisam entender. E hoje aqui eu estou só mostrando para vocês que existe um caminho. Existe um caminho para a gente dominar a colorimetria. Passando por isso, nós ainda temos, por exemplo, geralmente nós vamos começar a trabalhar aqui com fundo de clareamento a partir do 6, do 5. Aqui geralmente a gente não trabalha, né? Na colorimetria a gente não trabalha. Então nós temos, por exemplo, o castanho claro, nós temos um fundo 100% vermelho. O loiro escuro, nós temos um fundo com 70% de vermelho e 30% de laranja. O louro médio, nós temos 100% de laranja. Louro claro, 70% de laranja, 30% de amarelo. Louro muito claro, 100% de amarelo. E o louro claríssimo, 70% de amarelo e 30% mais branco, mais transparente, né? E por que é importante saber disso? Para você poder saber neutralizar. Meu cabelo está muito avermelhado, como é que eu faço? Meu cabelo está esverdeado, como é que eu faço? Meu cabelo está muito acinzentado. Tudo isso vai depender da nomenclatura. Dito essas coisas, para vocês entenderem que existe um mundo da colorimetria, onde a gente vai precisar trabalhar mais vezes, né?